A paz do Senhor Jesus a todos vocês, Que Deus abençoe, que você receba aí um forte abraço, que Deus possa trabalhar na sua vida. E vamos deixar aí uma palavra com todos os nossos queridos e amados irmãos. Palavra de Deus, no livro do 1 Reis, capítulo de número 1, a Bíblia conta uma história tremenda e impressionante, pois aparece vários personagens nesse capítulo 1 e o capítulo de número 2 do livro do 1 Reis. A Bíblia relata que Davi já estava velho, cansado, e naqueles dias pediu que os seus servos fossem buscar para o rei uma moça que fosse virgem, para que estivesse do lado do rei e que pudesse dormir no seu seio, para que o rei pudesse se aquecer. Davi já estava velho, cansado, fartos de dias, e na realidade estava chegando o fim da sua existência. Uma coisa que é certo, que não tem como você correr, é do tempo. E nessa época aqui, Davi estava numa situação dificultosa, pois na realidade a Bíblia diz que buscaram em todos os termos de Israel uma moça formosa, uma moça que tivesse uma boa aparência e que pudesse estar ao lado do rei. Não poderia ser qualquer moça, não foi que nem nos dias de Esther, que as mulheres se apresentaram para passar diante do rei Assuero. Aqui foi totalmente diferente, seria uma mulher única. E eles saíram nos termos de Israel procurando, para ver se conseguia achar alguém, ou uma moça de boa aparência. É como muitas vezes uma empresa, uma loja, a empresa procura uma moça que ela tenha uma boa aparência, mas junto com a aparência tem que ter uma boa formação também, que venha se adequar àquilo que a empresa pede. Pois a Bíblia diz que acharam uma mulher, uma moça chamada Abisag, e ela era sunamita. E diz a palavra de Deus que acharam ela. E aí o que aconteceu? Pegaram e trouxeram ela. E diz a Bíblia que a moça, ela era formosa. Trouxeram ela ao rei. Naqueles dias que Davi já estava no fim da sua vida, Davi ele teve 10 mulheres. Não é porque Deus ele apoiava o homem ter várias mulheres. A Bíblia sempre condenou a poligamia, a bigamia. A Bíblia Deus sempre condenou desde o princípio. Deus sempre condenou. Não é que Deus ele apoiava. Uma coisa que é certa é o seguinte: o pecado de Davi, do capítulo 11 do livro de 2 Samuel, mudou a história de Davi completamente. Deus ele perdoou Davi, mas Davi carregou uma consequência terrível naquilo ali. Pois a Bíblia diz que Deus sentenciou Davi com 2 coisas. Porque o pecado, ele não tem tamanho, mas ele tem consequência. Existem muitas pessoas que acham que pecado é pecado. Sim, tudo bem, pecado é pecado, eu concordo plenamente. Mas eu também concordo que cada pecado tem o seu grau
de pagamento. Isso até nas leis do país, nas leis dos países, também segue a mesma rota. E uma coisa que foi sentenciado à casa de Davi, que a espada não iria sair da casa de Davi, não ia sair. E também Davi ia ser envergonhado diante de todos os olhos do povo de Israel. Por exemplo, isso ocorreu nos dias de Absalão. Quando Absalão causou um tumulto dentro de Israel, todo mundo sabe, né? Aquilo ali era um pagamento que Davi estava pagando. Felizmente era. Só que uma coisa, que antes dele virar esse tumulto dentro de Israel, ele já havia matado Aminon. Antes dele matar Aminon, houve um incesto dentro de Israel, o pecado, lá no capítulo 13 de 2 Samuel, quando Aminon pecou contra a sua própria irmã, e depois ele anojou-se dela, e deixou ela. Ela não queria, mas ele forçou ela. Então as coisas foram pendendo na vida de Davi. As coisas foram ficando dificultosas. Porque na realidade, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 5, que o pecado é que nem cordas. Então quando o homem ele entra pelo pecado, ele fica amarrado. Quando o pecado domina o homem fica amarrado com as cordas do seu próprio pecado. A realidade é esta. E Davi, embora Deus perdoou, mas Deus não tirou as consequências. As consequências na vida de Davi, elas continuaram. Davi teve problemas terríveis, problemas gravíssimos dentro do reino. Uma outra coisa que Davi era, ele era um bom rei. Para você ver lá o capítulo 24 de 2 Samuel, quando Deus começou a matar o povo lá, quando Davi foi tirar o censo dos soldados de Israel nos dias de Joabe, que Deus sentenciou pelo profeta Gade, que era um gadita da tribo de Gade, que foi sentenciado. Então a Bíblia diz que Davi falou para Deus, falou o povo não. Quando o anjo começou a matar o povo, que o anjo direcionou para Jerusalém, ia destruir a cidade, aí o Senhor arrependeu, disse não. Então o que acontece? Davi caiu com o rosto em terra e disse, não, Senhor, o povo não. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, então que mata eu, que eu venha morrer, mas não o povo. Então, infelizmente, a situação de Davi era uma situação terrível. E isso, as coisas foram emblamando na vida de Davi. As coisas criaram uma situação terrível. Porque, na realidade, Davi ele era um tipo de homem assim. Você veja bem que quando Nabal morreu, Nabal morreu praticamente infartado, ele imediatamente tomou Abigail como mulher. Segundo o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, a Bíblia relata que ele teve um filho com ela que se chamava Daniel. Isso aí poucas pessoas sabem disso daí, mas está na Bíblia, tá? Ele teve um filho que se chamava Daniel. Então o que acontece? Ele teve outros problemas lá, né? Dessas mulheres que foram levadas cativa lá em Ziclag, também, que quando foi queimada a cidade, ele resgatou essas mulheres. Ele teve enormes problemas na vida depois do seu pecado. A realidade foi essa. E quando ele chegou no fim da sua vida, que ele estava aqui no fim da vida, e a Bíblia relata que o pecado está lá em Provérbios 6, Provérbios capítulo 7, capítulo 6, o capítulo 5, a Bíblia relata que o homem, ele é capaz de mendigar um pão para comer. A situação dele fica numa situação tão caótica, que ele passa a ser dependente de um pão para se alimentar. Está lá em Provérbios,
capítulo 7. Mas o interessante, observarmos dentro da palavra de Deus, e a importância desta palavra é o seguinte, que Davi sabia que ele iria dar a Deus esta vida. E naquele tempo os reinos seguiam o poder vitalício. O que é um poder vitalício? É um poder que passa de pai para filho. Mas quem iria assumir o reino seria o filho mais velho. Então, na realidade, seguia o poder vitalício. É que nas igrejas que tem o governo vitalício, que as igrejas vai passando de pai para filho e para netos e vai indo, porque a igreja segue o poder vitalício. Então os reinos de Israel também seguia o poder vitalício, como o reino de Judá, que você, embora não dá tempo de falar, mas quando Salomão, que no fim do seu reinado, o reino dele é dividido quando Roboão entra, então o reino se divide. Interessante observar, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e Salomão também reina 40 anos aqui. É interessante isso aqui. Agora, o que chama a atenção disso aqui, que o filho mais velho de Davi aqui era Adonias. Ele era mais velho que Salomão. Então ele era o filho mais velho. Então, para vocês observarem e analisarem, ele era o filho mais velho de Davi. E para isso, amados, o reino teria que ficar na mão de Adonias. Mas Davi já havia prometido o reino para Salomão. Então observe bem que ele promete o reino para Salomão. Então diz a Bíblia que Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Quer dizer, ele sabia que o reino que iria reinar a ele. Até então Davi não tinha falado nada, ninguém havia falado nada. Como ele era o filho mais velho, ele sabia que o reino iria ficar na mão dele. Então ele levantou e disse: eu reinarei. Ele não foi consultar a Davi, o seu pai, ele não quis saber de nada, simplesmente ele chegou e disse: eu reinarei. Aí o que ele disse? O que ele fez? Preparou os carros, os cavaleiros, ele preparou 50 homens para que corresse adiante dele. Você veja bem, pois em nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Agora o que eu quero deixar claro para você é que Davi, ele foi um bom rei, mas ele foi um péssimo pai. Davi, ele passava a mão na cabeça dos filhos, das coisas erradas que os filhos faziam. 1 Samuel, 2 Samuel é bem claro sobre isso. Pois por mais que ele havia pedido para não matar Absalão, por mais que ele havia pedido, mas Joabe tinha mágoa de Absalão. Quando Joabe foi atrás de Absalão, que trouxe Absalão de volta, Absalão ficou tempos fora de Jerusalém, e Joabe vai buscar Absalão. Quando ele chega, passado um tempo, Absalão manda chamar Joabe. Joabe não veio, não atendeu o pedido de Absalão. Sabe o que Absalão fez? Foi lá, tacou fogo na seara de Joabe. Joabe ficou indignado com Absalão. Ficou indignado. Ele teve assim, por exemplo, Absalão faz e desfaz. Porque na realidade, Absalão ele era primo de Joabe.
O que dá a entender, Zeruia era uma mulher que era irmã de Davi. Mas eles eram primos. Agora vejamos bem que na realidade Joabe ficou revoltado contra Absalão. Quando sobrou esta oportunidade, Joabe não deixou passar. Ele foi lá e matou Absalão. Ele não deixou passar de forma alguma. Agora veja bem aqui que nesse capítulo 1 e o capítulo 2, você vê um Absalão encoberto aqui, ó. Você consegue contemplar um Absalão encoberto. Olha só para você ver aqui, ó. Por exemplo, o texto aqui, ele é de suma importância e ele traz para nós algo tão poderoso. Pois quando a Bíblia diz aqui que seu pai nunca havia contrariado Adonias, e a Bíblia diz que ele era formoso de parecer. E diz a Bíblia aqui que Agite teve ele depois de Absalão. Ele era depois de Absalão. E ele era formoso, ele tinha boa aparência. Tanto é que Absalão era um homem formoso. A Bíblia relata que do alto da cabeça às plantas dos pés não tinha um homem mais bélico em Israel como Absalão. Pois ele cortava o cabelo no fim do ano, somente no fim do ano ele cortava o seu cabelo, e pesava 200 ciclos. Você veja bem que era cabelo para valer. Tanto é que eu acho que ele morreu antes do fim do ano, pelo cabelo dele enroscar nas galhas da árvore, e ele ficar dependurado. O cabelo dele deveria ser uma coisa terrível e muito forte. Pois é impressionante. Pois se ele era de boa aparência, esse Adonias também era. Com certeza esse Adonias era até mais bonito do que Salomão, tenho certeza absoluta. Porque tanto é que você vai ver lá embaixo, Salomão mata ele. Por quê? Porque com certeza ele era mais bonito do que Salomão. Tenho certeza disso. Você pode ter certeza absoluta. E esse cidadão, ele tinha um certo entendimento com Joabe, filho de Zeruia, tinha um certo entendimento. Quer dizer, ele tinha aquele entrosamento com Joabe. Pois Joabe, ele era capitão do exército de Israel. Davi, no capítulo de número 2 do livro de 1 Reis aqui, ele cita que Joabe matou Abner, mas ele esqueceu, Davi esqueceu aí, que Abner matou Asael, irmão de Joabe. Ele cita aí nesse texto do capítulo 2 do livro de 1 Reis, que Israel estava em tempo de paz. E Joabe, ele mata Amasa. Só que ele esqueceu de dizer que quem tirou Joabe de ser capitão do exército de Israel foi ele. E colocou Amasa, porque o coração de Davi estava voltado ao sentimento a Absalão. Pois a Bíblia é bem clara, lá no dia da morte de Absalão, aqui no 2 Samuel, que Davi andava no terraço do palácio e dizia: Absalão, meu filho, quem me dera se eu morresse no seu lugar.
Joabe ficou indignado. Joabe foi lá e disse para ele que se ele continuasse daquele jeito, todo o exército de Israel iria abandoná-lo, iria deixar. Joabe era um cidadão que ele não tinha medo, ele enfrentava, poderia ser o que for, era um cidadão, tanto ele, Abisai, eram os camaradas que tinham sangue no olho, não tinha esse negócio não, eles enfrentavam mesmo. Felizmente, terrível. E aqui Davi esconde Absalão aqui, no sentimento dele. Nesse capítulo 1 e o capítulo de número 2 do livro do 1 Reis. Então a Bíblia relata que Joabe, que Adonias tinha um entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. E diz a Bíblia, os quais ajudavam, seguindo Adonias, os 50 homens, e aqui estava Abiatar, o sacerdote. Porém Zadok, que era outro sacerdote, preste bem atenção, Zadok, que era outro sacerdote, e Benaía, que ele era a guarda do pátio, e depois ele tornou-se capitão do exército de Israel nos dias de Salomão. Por isso que eu falo, Velho Testamento é impressionante. E Benaía, filho de Joiada, sabe quem era esse Benaía? Esse Benaía era aquele que matou aquele leão dentro de uma cova no tempo de neve. Esse Benaía é aquele que matou aqueles leões de Moabe. Esse Benaí é aquele que matou um gigante egípcio com a sua própria lança. Ele se tornou poderoso, ele se tornou um homem valente. E ele agora, nos dias de Davi, estava no pátio. E nos dias de Salomão, ele tornou-se capitão do exército de Israel. Impressionante. Então diz a palavra de Deus que Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os poderosos de Davi que tinha, que não estava com Adonias. Então você vê aqui que Adonias, ele se nomeia rei, e ele agora tem uma quantidade de pessoas com ele, mas para você ter uma ideia, o reino se divide, porque os poderosos de Davi, Zadok, o profeta Natã, Simei, agora estão todos do lado de Davi. E Adonias fez uma festa, um banquete. Diz a Bíblia que Adonias, ele matou ovelhas, matou vacas, animais cevados, ele juntou pedra lá de Zoelete, que estava perto de Rogel, aonde nos dias de Absalão e Maás, que Jonas, se não me foge a memória, fugiram, esconderam dentro de um poço, e uma mulher colocou um monte de grãos em cima do poço para disfarçar, que eles eram espia nos dias da guerra civil dentro de Israel, entre Davi e Absalão, seu filho, entendeu? Foi lá em Rogel. Então, interessante, foram lá, buscaram pedras, e diz a palavra de Deus que convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, e servos do rei, para que viesse para esta festa. Pois Adonias fez um movimento tremendo, mas não tinha chegado o momento, não tinha chegado a hora dele ainda. O momento dele não havia chegado. Muitas vezes as coisas, meus amados, elas têm que chegar em um momento. Enquanto não chega o momento, não adianta.
Não adianta. Pois era a situação. A situação era esta. Porém, a Bíblia diz que Natã, o profeta, e Benaía, e os poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou ninguém. Quer dizer, ele não convidou ninguém, não convidou Davi, não convidou Salomão, não convidou Benaía, não convidou o profeta Natã, ele não convidou Zadok, não convidou ninguém. Simplesmente ele pegou lá e foi, e fez. Aí a Bíblia relata que Natã, o profeta, e Betseba, mãe de Salomão, disseram assim, ó, vocês ouviram aí? Adonias, filho de Agite, ele reina. Será que Davi sabe? Será que está sabendo? Davi não sabia, Davi estava lá na cama, já estava velho, já não sabia mais o que fazer, mas estava lúcido ainda. Agora veja bem que disseram assim, vem pois agora e deixa-me dar um conselho para que salves a sua vida e a de Salomão teu filho. Porque na realidade o que dá a entender aqui, que também se Salomão não reinasse, Adonias iria matar Salomão. Deveria ter algum rivalismo entre os dois, que não acasalava, não batia. Felizmente era isso. Aí o que eles fizeram? Foram lá onde estava Davi e disseram assim, olha, não juraste o reino para Salomão? Teu filho Salomão foi lá a Betseba. Não disse que depois de ti o seu filho iria reinar? Foi lá Betseba, foi lá Natã, contou para Davi a festa que Adonias estava fazendo, a reunião que estava fazendo, e que já tinha proclamado rei. Você já imaginou? A Bíblia diz que Betseba chega e prostrou diante do rei. E o rei disse, o que tens? O que você tem? Ela disse, tu não juraste o reino para seu filho Salomão? Que o seu filho iria reinar depois de ti? E ele iria sentar no trono, agora Adonias que reina. E tu, rei meu senhor, não sabes. Tudo por debaixo do pano, tudo escondido. Mas por direito, o reino era de Adonias. A Bíblia fala que Salomão era amado de Deus, Deus amava Salomão. Mas fica ciente que o reino era para Adonias. O reino não era para Salomão. Mas como Davi havia prometido, não tinha como fugir. Pois a Bíblia relata que Davi chamou Zadok, o sacerdote. Davi chamou Natã, o profeta. Davi chamou Benaía, filho de Joiada. E eles entraram na presença do rei. Porque na realidade não era qualquer um que poderia entrar na presença do rei. Não era. Então foi lá e chamou eles. Disse assim, olha, disse, toma convosco os servos do vosso senhor e fazei subir meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Giom. Faz ele subir na mula que é minha. E Zadok, o sacerdote,
com Natã o profeta. Ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Acabou. Quem tinha dado a determinação era Davi. Quem tinha ordenado era Davi. Acabou, meu irmão. E agora, a Bíblia diz que Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, o Deus do rei meu senhor. Amém. Como o Senhor foi com o rei, olha o que Benaia diz: como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Quer dizer, eu torço que o reino do reinado de Salomão seja maior do que o de Davi. Porque embora tem duas coisas interessantes, eu vou dizer aqui para vocês. Davi, o reino de Davi, segundo o que fala, segundo a gente vê aqui em Samuel, Davi, com todos os seus defeitos, as suas falhas, Davi amava muito o Senhor, amava muito a Deus. Davi, que era chamado tabernáculo de Davi, Davi levava o povo para adorar a Deus, levava o povo a uma comunhão profunda com Deus. Mas em riqueza, Salomão foi mais do que Davi. Em desobediência, em falsidade, em fingimento, Saul foi mais do que Salomão. Infelizmente, se você olhar o pecado de Saul e o pecado de Davi, você vai dizer assim: por que que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Capítulo 15 do livro do segundo de 1 Samuel. Por que que Deus não perdoou Saul? E por que que Deus perdoou Davi no capítulo 11 do livro de 2 Samuel? Porque havia duas coisas interessantes. Saul era muito fingido. Saul era fingido demais. E Davi, com todos os erros dele, ele era sincero. Pegava e jogava em cima da mesa: está aqui, ó, eu pequei, eu fiz, não tem como voltar atrás. Então esta era a diferença. O caso de Salomão, Salomão aqui sai tocando a trombeta por dentro da cidade. Quando Joabe escuta aquele barulho, aquele movimento, aquela coisa toda, então Adonias fica preocupado. Ele se preocupou. O que a Bíblia diz? A Bíblia relata que Adonias correu para o altar e pegou nas pontas do altar. Porque quem pegava nas pontas do altar, na ponta do altar, ele clamava por misericórdia para não morrer. E foi o que Adonias fez. E a Bíblia relata que Adonias disse para Salomão que Salomão não iria matar ele de forma alguma. E Salomão o que disse? Tu és um homem de paz. Se tu és um homem de paz, então fica em paz, fica tranquilo. Vai para a sua casa, vai para a tua casa. Que nem um fio do cabelo da sua cabeça vai cair. De jeito nenhum. Interessante, amados. E foi o que fez Adonias, foi embora. Davi agora dá umas recomendações para Salomão assumir o reino. Aqui que está o problema. Esse capítulo 2 aqui de 2 Reis. Ele diz para Salomão, ele entrega Joabe na mão de Salomão. E ele entrega Simei na mão de Salomão. Aquele Simei que jogou pedras nele, que amaldiçoava ele, que amaldiçoou, aliás, chamava ele homem de sangue.
Então aqui agora o que ele faz? Ele pega e entrega na mão de Salomão. Só que ele maqueia por trás. O que ele maqueia por trás? Ele coloca Joabe. Ele esqueceu dos benefícios que Joabe fez por ele. Ele esqueceu das guerras que Joabe enfrentou por ele. Ele esqueceu aqui Davi esquece. Não é que ele não estava lúcido, não. Aqui ele esquece, nesse capítulo 2, dos benefícios que Joabe fez para ele. Olha lá a cidade dos Amonitas, a cidade de Rabá, cidade das águas. Ele conquistou a cidade, mandou um recado para Davi: vem cá, vem aqui, para que o povo não venha proclamar o meu nome, mas que seja o teu nome. Eu estou te dando honra, vem aqui. Pois a Bíblia diz que Davi foi lá, ele tinha dominado a cidade. Olha lá, tanto ele como Abisai, irmão dele, que livrou Davi da mão daqueles 5 gigantes lá, aqui do capítulo 30 do livro do 1 Samuel. E livrou da mão de Isbi-Benob, quase matou Davi. E Davi aqui, ele esquece de tudo. E aqui ele coloca Joabe na mão de Salomão. Lembra que falou para Salomão aqui, lembra? Que Joabe matou 2 homens em tempo de paz. Mas olha o que Abner havia aprontado no tempo de Isbosete. Olha o que Abner havia aprontado. Olha a falsidade que Abner fez depois que morreu Davi, depois que morreu Saul. Olha a falsidade de Abner. Pois Abner havia matado Asael, irmão de Joabe. Pois Davi havia esquecido disto. Você já imaginou um negócio desse? Havia esquecido. E pegou e fez o quê? Colocou Joabe na mão de Salomão. Agora você veja bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância que a palavra de Deus ela tem, por aí você tira uma base, meu irmão. Por aí você tira uma base, a importância da palavra. Pois a Bíblia relata aqui que ele pegou e entregou Simei também na mão de Salomão, das maldades que Simei havia feito, jogando pedra nele, amaldiçoando, tá? Salomão assume o reino. Primeira coisa que ele fez foi matar Joabe. Primeira coisa que Salomão fez foi matar Joabe. Sabe por causa de quê? Por causa de Absalão. Davi tinha mágoa. Davi estava aqui para morrer e Davi tinha mágoa de Joabe, porque Joabe tinha matado Absalão. Aqui o problema não é porque matou Abner e Amasa, é porque tinha matado Absalão. Absalão estava escondido aqui por trás. Por trás aqui estava Absalão. Por trás aqui não era Joabe. Joabe pagou, mas não era Joabe. Por trás estava Absalão, porque ele passava a mão na cabeça dos filhos, das coisas erradas que os filhos faziam. Como muitos hoje passam a mão na cabeça dos filhos, as coisas erradas que fazem, passa a mão na cabeça e depois não quer sofrer. Lógico que vai sofrer, vai pagar com as consequências. E assim foi o que Davi fez. Aliás, foi o que Salomão fez. Em seguida, Salomão pegou e deu uma cadeia para Simei. Simei ficou preso em Jerusalém. Simei não poderia sair
para lugar nenhum. Nenhum. Aí, passado um tempo, ele pegou, o que ele fez? Saiu de Jerusalém, atravessou um rio. Quando ele voltou aquele rio de volta, Salomão matou ele. Porque nos dias da perseguição que Davi estava enfrentando com Absalão, Simei xingou Davi, jogava pedra em Davi.